no clima de São João, além da Copa do Mundo. 19 seleções já estão garantidas na segunda fase da Copa. 6 delas confirmaram as vagas ontem. E uma das classificadas, ou uma das classificações mais emocionantes, foi sem dúvida a do Equador, que venceu a garantida Alemanha por 2-1 de virada, com um gol salvador de Gonçalo Plata, do Flamengo. O time de BKSS ficou entre os melhores terceiros colocados e a Costa do Marfim avançou em segundo no grupo após a vitória por 2-0 sobre Curaçao. Na chave D, os Estados Unidos, que já estavam na fase do mata, perderam para a eliminada Turquia por 3-2. Já a Austrália ficou no 0-0 com o Paraguai e avançou, enquanto os nossos vizinhos estão praticamente dentro. E nos duelos que interessavam muito aos torcedores brasileiros, a Holanda derrotou a Tunísia e ficou em primeiro no grupo F. No confronto entre japoneses e suecos, o empate em 1-1 classificou as duas seleções. E o próximo adversário do Brasil será mesmo o Japão, que por enquanto esbanja confiança. そうですね、ブラジルとの対戦は、また日本のサッカーの、発展のためにまた非常にいい、経験となる、試合ができるなと、思っています。もちろん相手は強敵ですけど、ブラジルとは去年、日本で親善試合をして、我々が、勝っていますので、さらに、相手のモチベーションは、高いと、思われますし、そういうブラジルと、戦える本気のブラジルと、戦えるということを私自身、楽しみにしております。いやもう楽しくこの上ないとこの以上ない対戦だと思いますし、ワールドカップでブラジルとやれるのは本当幸せなので、子供の頃から夢見てた舞台で見て、子供の頃から見てたブラジル代表とやれるのは本当に幸せなので、全力で勝ちに行きたいと思います。タフなゲームになると思うんですけど、でも自分たちの戦いをしっかりすれば、ブラジル相手だろうが勝てると思うんで、まずはしっかりリカバリーをして、いい準備をしたいなと思います。We are so good team. We are together. Yeah, why not? Muito bem, pensam que eu estou sozinha no clima de São João? Aliás, o Nordeste está em festa, o Brasil inteiro, que beleza! Comigo também, no xadrez, na alegria. Não sei se vocês ficaram tão felizes com o Japão, mas as opções eram ruins. Japão, Suécia ou Holanda, deu Japão. Cicinho, agora é pensar numa nova fase de Copa, inédita, e acreditar que o Brasil evoluiu a ponto de eliminar os japoneses. Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. E já era um confronto esperado desde o início, né, da competição. Nós imaginávamos o Brasil em primeiro e o Japão nessa segunda colocação. Poderia ter o flerte aí da Suécia, mas são os japoneses os adversários brasileiros, uma equipe muito bem montada, difícil, mas eu estou muito confiante. Eu tô brasileirado nessa competição, então bora pra cima deles, Brasil. Olha, eu presto muita atenção em tudo que é dito aqui no programa e ficou na minha cabeça uma declaração do nosso Ronaldo Giovanelli, quando você disse que uma boa surpresa dessa Copa seria o Japão. Rona! Você estava certo, eles estão jogando bem, um futebol mais atrativo, mais internacional. E aí, tá com receio, tá temeroso ou tá confiante também? Bom dia. Moshi moshi, ohayou gozamashita. Sayonara. Arigato. Arigato gozamashita. Tá. Tá. A vovó tá perguntando se você vai devolver esse pano de mesa até domingo. Porque ela quer fazer um almoço com a família. Cici, vai dar Brasil mesmo assim. O Japão tá vindo forte, vem forte, o Brasil tá
esperando coisa boa e eu acho que dá Brasil também. Eu tô confiante no Brasil. O Japão deu o azar que pegou o Brasil. É isso. Edu, tem muita coisa pra gente falar sobre Copa do Mundo, mas não tem como fugir desse assunto. Agora é definido no arraiá da Copa do Mundo, uma das atrações Brasil e Japão. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amiguinhos. Não tem pra onde fugir. Agora é a hora de mostrar toda a nossa força. É um momento importante da competição, onde que quem errar menos, com certeza, vai passar para a próxima fase. Agora, a seleção brasileira vem evoluindo, vai pegar um Japão pronto, mas eu acredito muito na seleção brasileira, até mesmo pela camisa 5 estrelas. Já vamos começar a projetar esse confronto, mas antes, no domingo aqui na Band, tem circuito brasileiro de skate lá em Cuiabá, não dá pra perder. Enquanto isso, você vai pro nosso canal lá no YouTube, canal Jogo Aberto, para começarmos a ver os japoneses com mais calma, entender o nosso próximo adversário na Copa e, na sequência, muito mais ao vivo com eles. A quarta etapa do STU National desembarca em Cuiabá pela primeira vez. A capital mato-grossense vai receber os principais nomes do skate brasileiro no maior complexo da modalidade da América Latina. Vale pontos essa etapa, claro, para o ranking do circuito nacional. A principal ausência dessa etapa é a da líder do ranking do parque feminino, Raika Ventura. Ela venceu todas as edições disputadas até agora, mas está nos Estados Unidos. A expectativa é que a campeã mundial volte para a grande final do circuito, que acontecerá em Salvador. Mais estrelas como Dora Varela, Indiara Aspe e Pedro Barros estarão aqui nas pistas de Cuiabá, agitando o público e mandando muita manobra radical. Fica o meu convite então, transmissão ao vivo na tela da Band no domingo, a partir do meio-dia, imperdível. Oi, vai avisando todo mundo que estamos no YouTube, é ao vivo, é agora, é com São João, Copa do Mundo e Brasil conhecendo o seu adversário, que é o Japão. Aliás, Cicinho, Edu e Ronaldo, vocês vêm elogiando muito a seleção japonesa. Qual é o ponto mais importante para o Brasil ter atenção para essa partida? Capitão Edu. Renata, a movimentação dos atacantes, os atacantes são bem rápidos, né? Um time que joga a bola com qualidade nos pés, jogadores inteligentes que têm uma movimentação já bem treinada entre eles, assim, estão bem entrosados. Então a seleção brasileira vai ter que ter uma atenção muito grande na marcação, mas também explorando as costas, principalmente do lado esquerdo da defesa da seleção japonesa. Agora, Cicinho, o doutor Marco Aurélio Cunha me alertou para um ponto importante. Nunca uma seleção japonesa teve tantos atletas atuando fora do Japão. Parece que eles pegaram bem esse riscado, hein? Pegaram bem e eles evoluíram, né? Evoluíram demais. Os japoneses hoje têm essa competitividade diferente, eles querem vencer, não é aquela equipe japonesa, né? Aquela seleção japonesa que está satisfeita em participar, aceita o resultado, não, longe disso. Eles batalham bastante, mas o Brasil ainda é favorito, assim, não há como esconder isso. O momento do Brasil nessa evolução enche o torcedor brasileiro também de esperança e tem a oportunidade dessa revanche, digamos assim, depois de um jogo amistoso. Lembrando, com a equipe reserva, o Brasil perdeu. Dessa vez, eu acredito que o Brasil vai com a faca no dente para poder ganhar da seleção japonesa. Tem o Ueda, tem o Maeda, tem o Kamada, tem Nakamura e tem um goleiro que você, Ronaldão, tá de olho, Zion Suzuki, hein? Chamando atenção na Copa. 23 anos, começou no Urawa Red Diamonds do Japão, começou lá pequeno, depois saiu, está no Parma agora, tem contrato até o ano de 2029, então é um menino promissor, um grande goleiro, mostrou isso ontem também com defesas, então além de ter um time compactado, um time que tem uma obediência fora do comum, taticamente, tem um goleiro atento e jovem, 1,90 m, 23 anos e com uma vitalidade fora do comum aí. Agora vamos contar que ele fique nervoso contra o Brasil, né? 23 aninhos, a gente tem que contar com a sorte também. 15 segundos. Voltamos. Ó. E aí, acordou agora, tá chegando aqui na Band, quer saber qual seleção já está classificada na sequência? Agenda do dia, aqui você já de largada sai informado no Jogo Aberto, não é? Seguinte, atenção,
Sexta-feira, 26 de junho, lá em Boston, às 4 horas da tarde. Que jogaço é esse? Noruega e França. No mesmo horário, em Toronto, é a vez de Senegal e Iraque. Mais tarde, 9 da noite, Cabo Verde, uma das sensações da Copa até aqui, enfrenta a Arábia Saudita e um dos jogos mais aguardados também, Uruguai querendo garantir classificação contra a Espanha toda poderosa, hein? E agora aqui, quem já está garantido para a segunda fase são 19 seleções. Já estão garantidas. Os confrontos não estão todos definidos, mas essas seleções vão figurar na fase seguinte. México, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, França, Noruega, Colômbia, Suíça, Canadá, Brasil, Marrocos, Bósnia, África do Sul, Costa do Marfim, Equador, Holanda, Japão, Suécia e Austrália. Por enquanto, é isso, meus amigos. Ronaldão, vamos agora falar de um grupo que trouxe uma surpresa. Pouca gente imaginava que a Alemanha perderia para o Equador e Gonçalo Plata, que a gente está acostumado a acompanhar no Flamengo, foi o salvador da pátria, garantiu a permanência dos sul-americanos na Copa do Mundo. Isso e mais. Era uma missão tida por muitos como impossível, daquelas de filme. O Equador, que tinha 1 ponto em 2 jogos, precisava vencer a Alemanha, já garantida no primeiro lugar para passar de fase. A situação ainda ficaria mais dramática logo no início do jogo. Aos 2 minutos, Pavlovic ganhou de Vic, tocou para Wirtz, que achou Sané. Bola na rede, 1-0. O que era para ser um clima de decepção, porém, virou esperança. A torcida equatoriana, esmagadora maioria no estádio, começou a incentivar a equipe como nunca. E deu certo. O empate veio 7 minutos depois, após esse chute de Angulo, que Neuer aceitou. É do Equador que empata com Nilson Angulo da entrada da grande área. O susto maior veio no começo do segundo tempo com esse pênalti marcado em Havertz. A arbitragem, porém, anulou o lance com auxílio do VAR após falta na origem. Os sul-americanos continuaram em cima e cresceram no jogo. Foram recompensados. Aos 32, Plata, que já tinha perdido 1 gol na pequena área, aproveitou o desvio de Rodrigues e fez o estádio explodir. 2-1. Gonçalo Plata se antecipa, põe o pé e manda para dentro do gol da Alemanha. Uma virada histórica e uma vitória inesquecível para o Equador. Estou muito feliz, sinceramente, muito se deve à forma como as coisas aconteceram. Vínhamos de 2 partidas muito difíceis. Foi um pouco diferente, suponho, porque não esperávamos aqueles resultados anteriores, mas continuamos acreditando em nós mesmos e no plano de jogo que vínhamos trabalhando durante todo esse tempo. Ganarle a uno de los candidatos, a Alemania, que es uno... Ganhar de um dos candidatos, a Alemanha, que sempre é protagonista em Copas do Mundo, é para desfrutar, sabendo que vamos enfrentar um grande rival e, se Deus quiser, vamos ganhar. Vamos enfrentar um grande rival e, graças a Deus, le pudimos ganhar. Eu diria simplesmente que a pressão estava mais sobre os equatorianos. Já tínhamos garantido o primeiro lugar do grupo, mas ainda era um jogo de Copa do Mundo. Queremos vencer todas as partidas e hoje não fizemos nossa melhor partida. Mas certamente não posso acusar ninguém de não ter dado tudo de si. Mesmo com a classificação histórica, a seleção do Equador aguarda o final da fase de grupos para a definição do seu adversário. Enquanto isso, a seleção brasileira já começa a ter o seu caminho traçado. Se avançar às oitavas, o Brasil volta aqui a Nova York e Nova Jersey para encarar, possivelmente, uma das sensações da Copa do Mundo, a Costa do Marfim. Os marfinenses também fizeram história com a vitória por 2-0 sobre Curaçao, com gols de Nicolas Pepe. Além de terminar em segundo do grupo, a equipe africana conquistou a sua primeira vaga no mata-mata. O adversário será França ou Noruega, que disputam o primeiro lugar do grupo I nesta sexta-feira. A alegria, o orgulho. Como você disse, é a primeira vez em nossa história que nos classificamos para as fases finais. Agora é um trabalho de todos, de toda a comissão técnica, e acho que estamos sendo recompensados pelo nosso trabalho.
O Grupo E mostrou que essa Copa do Mundo é uma Copa de surpresas, onde o imprevisível vira possível e que, para vencer, é preciso duas coisas: acreditar e se entregar, dentro e fora de campo, para que no final todo mundo possa ter alegria para comemorar e dançar. Tá aqui o resumo final desse Grupo E. A Alemanha ficou ainda em primeiro lugar, mesmo com a derrota para o Equador, que conseguiu na Bacia das Almas garantir uma sequência em terceiro lugar, e a Costa do Marfim foi a segunda colocada. Curaçao e Tunísia, não sei quem é pior. Duas seleções horrorosas. A Tunísia ainda conseguiu trocar de técnico durante a Copa, né? Mas de resto, tá tudo definido por aqui, hein, Rona? E a grande surpresa foi a Inhata. E o Neuer? O Neuer tomou 2 gols, ele estava numa tarde não alegre. É só isso? Não estava inspirado o Neuer. Mas assim, da forma que jogou o Equador, demonstrou... Olha, teve falta aí, não teve falta esse pé alto aí no gol da Alemanha, hein? Então, essa é uma pergunta que vamos fazer para Chico Garcia, porque tem o pé alto, mas é direto na bola, né? Mas acerta o adversário. Ele levanta o pé, mas acerta no nariz dele. Se ele tem o narizinho assim, querendo se não ia acertar também. E aí a juíza era uma mulher, né? Apitando, ela consultou o VAR e mandaram a língua do Ronaldo acertaria aí. A língua do Ronaldo? Que é esse, sim? Agora, de qualquer maneira, foi um dia histórico, né, para o Equador, Edu. Foi. Aliás, o Equador participou das nossas eliminatórias de uma maneira muito boa, foi até protagonista, mas na Copa tomou um gol ali da Costa do Marfim com 45 do segundo tempo. Aí tinha esse jogo importante, empatou com o Curaçao. Enfim, conseguiu um feito no final das contas. Renata, como o lema deles é se puede. Se puede. Então, eles acreditaram até o final. Acho que a seleção equatoriana é uma seleção muito bem armada, jogadores fisicamente muito bem avantajados, e tem jogadores que sabem jogar, jogadores que chamam a responsabilidade mesmo, né? Você pega aí o Plata aí, chamou a responsabilidade, por mais que seja jovem, mas tem uma maturidade muito grande, sofreu um pouquinho porque a Alemanha sabe jogar, teve a posse de bola, só que foi em alguns lances meio que desconcentrada, achando que não ia acontecer nada. E aí o Equador não tem nada a ver com isso, foi lá e jogou com vontade, como o Ronaldo bem falou. Os caras lutavam pela bola como fosse um prato de comida. E é isso que tem que ser, o futebol é bom por causa disso. Não é porque é Alemanha, Espanha, Brasil, França, não. Quem entrar lá, tiver mais vontade, mais concentrado, vai conseguir vitórias que às vezes a gente nem imagina. Agora, observando esse grupo e os demais, Cicinho, você acha que está mais nivelado, que antes tinha uma distância maior entre as grandes seleções e aquelas que foram surgindo? Porque parece que está todo mundo acreditando mesmo. Exatamente. E nesse grupo aí você vê a Costa do Marfim, né? Uma grande surpresa, assim, também. Positiva exatamente pelo ímpeto dos jogadores, é muita força física, tá muito rápido, né, essa Copa do Mundo, os jogadores usando muito, as equipes implementando a velocidade, então isso tem chamado muita atenção. Esse daí era um grupo muito disputado. Se eu não me engano, se Equador tivesse ganho do Curaçao, terminaria os 3 com 6 pontos. Então, assim, olha... Aí ia ser o confronto direto, né? Exato, olha o tanto que está nivelado, né, esse grupo e a Copa do Mundo. Então, assim, os Mas de repente eles não iam entrar com tanto ímpeto como entrou ontem, assim, porque esse empate já estava fora. Eles entraram no jogo fora assistindo. Mas eu achei que a Alemanha também foi largando o jogo. No segundo tempo, era nítido que eles se preservaram, não é? Agora, para o Equador, isso pode ser a força necessária para uma próxima fase. Claro. Então, daqui a pouco aparece já o adversário, já vai saber o que tem que fazer. E ficou muito bacana acompanhar essa festa. Eles fizeram uma roda, o BKSS foi com a família, com a mulher, filhas, enfim. Foi, olha, pulando. Eu me identifico, porque eu sou meio assim, né? Se puede, se puede. Se puede. Agora o vacilo do Neuer, hein? Que vacilo do Neuer no segundo gol. Ele vai de escanteio, cabeceia bem na mão dele. De vez dele ir agredir a bola. Que agredir a bola, Neuer? Eu vou ter que ficar te ensinando com a perna esquerda e a perna direita já também? Não. Agredir a bola dentro da área pequena ali, ele vacilou. Acho que foi quem que tocou ali? O Plata, né? Tipo, roubou o frango dele. Pois é, agora a gente está aqui, já eu tenho um recadinho, mas eu acho interessante porque esse grupo, eu imaginava que a Alemanha ia ganhar os 3 jogos. Ela pintou desde aquela goleada de 7-1, mas é uma seleção perigosa, né, Edu? Muito perigosa, Renata. É uma seleção que é muito bem treinada, um treinador jovem que conhece muito bem a sua seleção. Então a gente vai ver uma seleção alemã
com um ímpeto bastante grande para que eles possam buscar o objetivo deles na Copa do Mundo. Seguinte, vem pra cá. O F estava no nosso radar. Quem seria nosso próximo adversário? Japão, Holanda ou Suécia? Os japoneses acabaram empatando com os suecos, ficaram no nosso caminho. E a Holanda despachou a Tunísia por 3-1. A gente mostra tudo agora pra você. A Tunísia jogou pela honra, depois de 2 goleadas nos 2 primeiros jogos. Mas nem 3 minutos de jogo tinham se passado quando o capitão Skiri fez essa lambança. Gol contra, gol da Holanda. Logo depois, Brobbey fez 2-0. No segundo tempo, com chuva, a Tunísia fez o seu golzinho. Mas Turi marcou de cabeça. Também de cabeça, Van Heck deu a resposta. 3-1. A Tunísia se despede com 3 derrotas e a pior campanha de toda a Copa. A Holanda vai enfrentar Marrocos na próxima segunda-feira. Com a Holanda resolvida em primeiro lugar, sairia do outro jogo, entre Japão e Suécia, o adversário do Brasil na próxima fase. Foi um primeiro tempo sem chances e sem graça. Parecia que o jogo iria se arrastar para um 0-0. Mas o segundo tempo foi bem diferente. A animadíssima torcida japonesa viu uma linda troca de passes do time acabar no gol de Maeda. Isso fez com que a Suécia acordasse na partida. Não demorou para que Elanga empatasse com um forte chute cruzado. Repare que o goleiro Suzuki demorou para reagir no lance. Mas ele compensou, sendo o destaque do time na reta final. Fez pelo menos 2 defesas importantes. O Japão segurou a pressão da Suécia e o 1-1 deixou os suecos classificados na terceira posição com 4 pontos e os japoneses na segunda colocação do grupo. そうですね、ブラジルとの対戦は、また日本のサッカーの、発展のためにまた非常にいい、経験となる、試合ができるなと、思っています。もちろん相手は強敵ですけど、ブラジルとは去年、日本で親善試合をして、我々が、勝っていますので。いやもう楽しくこの上ないとこの以上ない対戦だと思いますし、ワールドカップでブラジルとやれるので本当幸せなので、子供の頃から夢見てた舞台で子供の頃から見てたブラジル代表とやれるのは本当に幸せなので全力で勝ちに行きたいと思います。 A seleção japonesa sai confiante de Dallas antes do confronto contra o Brasil. E nós perguntamos aos suecos que acabaram de jogar contra eles quais são os perigos para a seleção brasileira. Work rate is outstanding, so I think you have to match that. I think they work hard. They're always, or it feels like they're always in the right position defensively, and then offensively they have good qualities, and they have a team that has played together for a long time. So yeah, they can do well. O Gyökeres, que jogou em Portugal, até arranhou umas palavrinhas no fim da entrevista. Agora é muito difícil falar português, mas bem. Não? Muito bom. Muito bom? Sim? É isso aí. Parabéns. Parabéns. O Brasil vai ganhar do Japão? A Suécia tá aliviada, pelo menos, se bem que nem tanto, né? Porque não tem adversário fácil na Copa, mas do Brasil ela escapou, porque a Holanda cumpriu a sua parte, ganhou da fraca seleção da Tunísia, chegou a 7 pontos, primeiro lugar do grupo. E vai jogar contra quem? Marrocos. Jogo ótimo para a gente acompanhar, né? Pelo menos não estamos envolvidos. O Japão ficou mesmo na segunda colocação, será o adversário do Brasil. E a Suécia, no terceiro lugar, escapou da seleção brasileira.
Bom, falar do Japão mais um pouquinho agora com vocês, porque é uma seleção que mostra técnica, toque de bola, aproximação. Eles gostam das tabelas, de começar a jogada e chegar na área adversária. Já não é uma seleção boba, pelo contrário, é uma seleção que está em alta. Edu, muita gente como o Ronaldão já acreditava no Japão antes da Copa e eles estão confirmando um futebol bem vistoso. É bem vistoso e a gente viu também naquele amistoso que a seleção brasileira fez, né, que o Japão tinha fundamentos, tinha um time bom, né, e a gente está vendo agora nessa Copa do Mundo, né, o futebol da equipe seleção japonesa. Então a seleção brasileira tem que ter muita atenção, principalmente no ataque, no meio-campo da seleção japonesa, que é um meio-campo e um ataque muito móvel, que se dá, se junta muito e também tem passes entre linhas também. Haja vista aí o primeiro gol que foi feito com a Suécia, você viu a tabela como foi feito, né, a infiltração também do atacante, mas também tem os pontos negativos, ponto fraco. Do lado esquerdo ali da seleção japonesa, eles têm um pouquinho de dificuldade, né, para marcar. Então, acho que a seleção brasileira é sim favorita e a gente espera que a seleção possa fazer um bom jogo, neutralizar esses pontos fortes para que a gente possa passar para a próxima fase, Renata. Ronaldão, por que você acreditava tanto no Japão? Não é só pela evolução, porque é uma seleção que também enfrentou o Brasil e o Cicinho lembrou bem, nós não jogamos com força máxima, mas naquele jogo, na minha modesta opinião, Hugo Souza e o Fabrício, zagueiro do Cruzeiro, simplesmente não figuraram na lista final porque não foram bem naquele jogo. E uma coisa que a gente pode acrescentar para eles também, Renata, é a entrega do começo ao fim do jogo. Independente do resultado. Eles não estão com resultado, eles não jogam com resultado. Eles jogam na mesma intensidade do começo ao fim. E depois eles vão lá ver o resultado. Porque até aqui eles têm demonstrado isso. Jogam num grupo fechadinho ali, a defesa sempre com 7 jogadores fazendo a marcação. Isso é de lei. Essa é a forma deles jogarem com 7 pessoas ali marcando. Só que quando eles desgrudam também para fazer o contra-ataque, vem muita gente também. Porque eles têm velocidade, é um time forte, é um time que tira os espaços do campo. Então, nós vamos ter que ter uma tarde inspirada do Vini Júnior para poder quebrar essas linhas. Vamos esperar o Neymar entrando também nesse jogo, porque é um jogo para o Neymar. Quando você tem muita marcação, assim, esses blocos, você tem que tentar ser individualista para poder quebrar essa linha. Então, só assim o Brasil vai conseguir vencer esse time. E não descuidar do jogo. Como assim, Ronaldo? É jogar os 90 minutos. Porque o time do Japão, eles vão jogar 90 minutos. Se o Brasil fizer 3-0, eles vão estar lá no finalzinho, cutucando o Brasil, jogando agrupado. Então, o Brasil tem que entender que são 90 minutos. Não vai ter aquele negócio de fez 3 gols, eles vão largar. Eles não vão largar do jogo. Então, é essa a atenção que o Brasil tem que ter. Agora, Cicinho, se não fosse aquela defesaça do goleiro Suzuki ali no final, talvez a Suécia fosse a segunda colocada e nossa adversária. Mas, de fato, eu acho que vai ser interessante essa revanche do Brasil, agora enfrentando o Japão valendo em Copa do Mundo, até para a gente mostrar que nós evoluímos, que nós estamos preparados para qualquer adversário. Exatamente, e não dá para escolher adversário na Copa do Mundo, nós sabemos disso e o Brasil tem esse forte adversário que é o Japão, que vem empolgado também. Mas assim, o Brasil pode encontrar no seu jogo o equilíbrio para essa partida e, acima de tudo, usando o que tem de melhor, que é a individualidade. O Japão ele tem muito toque de bola, mas não tem individualidade e nem a ginga do futebol brasileiro. E nas bolas paradas também, se o Brasil concentrar, pode levar vantagem, porque a equipe japonesa demonstrou aí que tem muita dificuldade nesse setor, né, que é bola parada. Olha, vamos passar o final de semana todo só pensando no Japão, nosso adversário. Até comer uma comida japonesa. Agora vamos falar de seleção brasileira. Olha, poucas coisas são melhores do que estar numa Copa do Mundo, viver tudo de pertinho, ainda mais com a seleção brasileira. E esse é o privilégio que tem o nosso ótimo Felipe Killing. Killing, por aqui, a gente está no Arraiá, todo mundo de xadrez, São João. É um mês especial para o Nordeste, para o Brasil. Mas o que a gente quer é um jogo especial contra o Japão, segunda-feira. Só estamos pensando nisso, Killing. Para você, bom dia. Bom dia.
dia, Renata. É um privilégio mesmo estar aqui na Copa do Mundo, cobrindo a seleção brasileira, conversando com você, a turma do Jogo Aberto, todos os dias trazendo informações. Estamos em frente ao Centro de Treinamento Columbia Park. Hoje, à 13h, horário de Brasília, começa o treino. O ônibus ainda não chegou, vai chegar daqui a pouco. A gente sabe que os jogadores precisam se preparar e depois ir para o campo. E aí, à tarde, entrevista coletiva. O Brasil se ajustando para essa partida contra o Japão, que vai acontecer em Houston, segunda-feira, às 14h, horário de Brasília. E que baita programa a gente vai fazer na segunda-feira, direto do palco da partida. Bom, seguinte, Renata, sobre o jogo contra a Escócia, a CBF enviou um ofício à FIFA reclamando do árbitro mexicano, o César Ramos. Ele anulou um gol do Vinícius Júnior quando a partida estava em 1-0. O Vini acabou roubando a bola do escocês Hendry, fez o gol, mas o VAR chamou e aí o César Ramos acabou anulando. A argumentação da CBF foi a seguinte, que não houve um segmento de padrão, porque em outras partidas da Copa do Mundo, a decisão de campo era mantida e o VAR só era chamado quando era um suposto erro grave, e esse não foi o entendimento da CBF. O VAR não deveria ter sido chamado, deveria ter valido a decisão do campo. A CBF adotou um tom cordial, mas quis se impor e falar que não ficou satisfeita, até porque esse mesmo árbitro acabou gerando uma polêmica no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2018, empate com a Suíça em 1-1, e o gol da Suíça saiu depois de uma falta no zagueiro Miranda. A CBF disse que esse é um árbitro experiente, mas sugeriu que ele não apite mais jogos do Brasil. E, de fato, ele é experiente, tem 42 anos, apitou a Copa do Mundo de 2018, apitou a Copa do Mundo de 2022, inclusive a semifinal do Marrocos e a França, mas contra o Brasil ele tem decisões questionáveis. E que a gente não fale mais de arbitragem, só mesmo do campo, mas a CBF fez questão de expor a CBF seu descontentamento. Mas é isso, Renata, a gente está seguindo aqui os passos da seleção brasileira, que amanhã volta a treinar neste centro de treinamento, e aí, no período da tarde, após o almoço, pega o avião em direção ao Texas e a gente vai fazer o mesmo. O Brasil está formando um time com uma identidade cada vez mais clara e também temos um protagonista definido. E é isso que a gente conta na reportagem agora. Para o Brasil, a fase de grupos terminou. E ela valeu mais do que 7 pontos. Valeu a construção de um time. Os comandados de Carlo Ancelotti chegam ao mata-mata mais organizados, mais seguros e com uma ideia de jogo muito mais clara do que apresentaram na estreia contra o Marrocos. As respostas apareceram aos poucos. O Brasil passou a controlar melhor as partidas, a pressionar mais, a sofrer menos. Encontrou equilíbrio entre defesa e ataque. E deixou de depender apenas de momentos individuais para construir as vitórias. Foi uma evolução construída jogo após jogo. Agora estamos jogando como uma equipe. Este é o objetivo. Estamos perfeitos, não estamos perfeitos, temos coisas que podemos melhorar. Nas redes sociais, o italiano diz: orgulhosos pela classificação e pela evolução da equipe. Agora temos que nos preparar bem, mantendo o foco e a confiança. Vamos juntos. A fase de grupos costuma servir para somar pontos. O Brasil também somou respostas. Mas além de um time, a seleção também encontrou algo importante para uma Copa do Mundo. Um protagonista. Vini Júnior! Esse protagonista atende pelo nome de Vinícius Júnior. Foi dele o gol que evitou a derrota na estreia. Foi dele a liderança técnica quando a seleção ainda buscava uma identidade. E foram dele os 2 gols na vitória sobre a Escócia, que confirmou o Brasil na liderança do grupo. Mais do que decidir partidas, Vinícius passou a dar personalidade a uma equipe que cresceu durante a competição. Do Brasil, Vini Júnior! Vini Júnior! No futebol é sempre importante estar marcando gols, sempre importante estar fazendo grandes jogos, e nos 3 primeiros jogos consegui ir muito bem e evoluir tudo que eu passei nesses anos na seleção. O crescimento de Vinícius Júnior acompanhou o crescimento do time.
Enquanto o coletivo evoluía, o camisa 7 passou a chamar a responsabilidade cada vez com mais naturalidade. Uma combinação que muda o ambiente para o mata-mata, porque seleções fortes têm organização, mas quase sempre também precisam de alguém capaz de decidir. Os números ajudam a explicar o momento do camisa 7. Com os gols nos 3 primeiros jogos do Brasil, Vinícius igualou um feito alcançado apenas por campeões do mundo com a seleção. Jairzinho em 70, Romário em 94, Ronaldo e Rivaldo em 2002. Um grupo que reúne jogadores decisivos em campanhas que terminaram com a taça. Enquanto Vinícius assumia esse protagonismo, outra boa notícia aparecia para Carlo Ancelotti. Neymar voltou a jogar. O camisa 10 reencontra uma seleção diferente, mais organizada, mais confiante e com um modelo de jogo que começou a ganhar forma. O desafio agora já não é montar um time, é fazer esse time crescer. Encontrar espaço para Neymar sem perder o equilíbrio construído ao longo da fase de grupos. Acrescentar talento a uma equipe que passou a confiar mais no coletivo. Durante a primeira fase, Ancelotti procurava respostas. Terminou encontrando um time. Encontrou um protagonista em Vinícius Júnior e recuperou o Neymar antes do início mata-mata. Agora começa outra Copa, não mais a da construção, mas a das escolhas, porque o desafio do treinador deixa de ser encontrar a melhor formação e passa a ser a tirar a melhor versão de uma seleção que pela primeira vez neste Mundial parece saber exatamente como quer jogar. Killing, calma aí só um pouquinho que já trocamos mais ideias, vamos falar de seleção brasileira. Depois desse jogo contra a Escócia, eu percebo que mundo afora estão falando melhor dos nossos comandados aí do Ancelotti, dos nossos jogadores, então bem bacana mesmo. Já, mais seleção brasileira com o Felipe Killing diretamente dos Estados Unidos. Ronaldão, o Brasil fez um jogo bem sólido, um jogo que a maioria aprovou contra a Escócia. Agora é um adversário mais difícil, é o Japão. O que muda em termos até de preparação da seleção? Você falou tudo. Foi um momento em que o Brasil mostrou para o mundo que ainda está na competição, que está, né, tá mudando a cara com o Ancelotti, está mudando algumas peças, porque no primeiro jogo deixou a desejar muita gente, até falando de peso de jogadores, que é coisa que você não pode entrar ali firme, você não sabe o peso do cara. Falaram, o Casemiro tá gordo, não sei o quê. Que isso? Você viu a balança lá? Você viu o número do calção dele? Se é GG ou se é G ou se é MOP? Então tem coisas que o futebol brasileiro ele proporciona pra gente, umas inhacas comentando sobre isso, e o Brasil calou a boca de muita gente. E tem muita gente ainda esperando o tropeço do Brasil. Então, o que melhorou no Brasil? Foi o quê? Um treinador que está confiante no seu grupo, um treinador que confiou em todo mundo e colocou para jogar. O Ryan, dependendo da idade, foi para o jogo também. E o Brasil mostra uma maturidade dentro da competição. Eu espero que continue assim, essa maturidade, crescendo, aprimorando. Esse tempo todo que até você ressaltou, menina Renata, desse tempo junto que a seleção está mais de 25 dias. Está fazendo a diferença, isso é nítido. E nítido. Então, é isso aí, é pensar numa mudança radical até nesse jogo contra o Japão, que vai pegar uma equipe que já está ajustada há muito tempo. Agora, Cicinho, uma perguntinha. Você repetiria a escalação do Brasil contra a Escócia também diante do Japão ou começaria com o Neymar? Não, eu repetiria a escalação. Repetiria a escalação porque o Brasil jogou muito bem, a equipe que entrou jogando tomou conta da partida. Vale ressaltar que o Japão é uma equipe que vai jogar também, não vai ficar naquela questão defensiva, como aconteceu o Haiti, como aconteceu a Escócia. Vai ser um time muito parecido com o Marrocos, procurando o jogo, tentando impor velocidade. E o Brasil tem que fazer prevalecer a vontade brasileira, o bom momento brasileiro, esse crescimento dos jogadores. Vinícius Júnior, usando o Vinícius Júnior, usando o Matheus Cunha, porque são jogadores aí que têm desequilibrado. E manteria essa escalação porque o Brasil se apresentou muito bem nesse último jogo, né? Edu, tem sido a nossa principal arma. O Vini Júnior é o jogador mais celebrado, mais efetivo até agora. O que o Japão pode fazer para segurar o Vini? Porque eles vão pensar nisso, eu tenho certeza. Não tenha dúvida. De repente, a marcação dupla ali em cima dele, até porque é um jogador que
realmente chama a atenção. Mas o que está me chamando a atenção é que o Killing me falou, Renato, com relação à identidade. A seleção brasileira está criando uma identidade dentro da Copa do Mundo. E isso é muito bacana, porque não adianta nada você ter uma identidade antes, só que chegar na hora do vamos ver, você não corresponde. Então, está se criando isso dentro da Copa do Mundo, isso é muito bacana. Acho que a seleção está pegando confiança. Os jogadores, você vê todos os gols que saem, todo mundo vai lá se abraçar, todo mundo vai lá cumprimentar o seu companheiro. Então, isso mostra também uma unidade entre eles. E isso reflete dentro do campo. Um correndo para o outro, um marcando para o outro, entendeu? Um fazendo, de repente, a função do outro. E isso a gente espera que possa fazer daqui para frente cada vez mais nessa Copa do Mundo. E o Tafarel foi abraçar o Alisson no final do jogo também. Isso é legal, né? Não só os jogadores ali, né, Cicinho? Cicinho parece estar com sono. Cicinho, para fora, Cicinho. Não, o Tafarel vai abraçar quem? O Tafarel ali treina o goleiro, você quer que ele abrace quem? O Ancelotti? Moral, o cara ir lá. Você tá trazendo uma novidade aqui. Isso me lembrava muito o Aguinaldo Moreira, que foi meu treinador, que era na boa e na ruim abraçando. Isso é legal, o cara tá ali junto, porque eles estão treinando sempre junto. Eu gostei de ver o Tafarel falando, boa, menino, agora você tá correspondendo. É isso, Cicinho. Agora, eu acho que, pelo menos a minha avaliação, quando eu analiso o aspecto defensivo, não é quantos gols o goleiro sofreu. Nesse caso, o Alisson não sofreu nenhum, mas acho que o comportamento defensivo, e o Edu sabe bem, tem se mostrado em evolução. Eu achei que nos outros jogos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, não sei se cansados, que foram até o final com decisão de Champions League, mas achei eles mais nervosos, mais tensos. Já no jogo contra a Escócia, eles estavam tranquilos, todo mundo jogou bem, se entenderam, se comunicaram. É por aí. Não, e é por aí, você pega também a entrada do Danilo, que também é um jogador experiente, um jogador que ajuda muito ali na marcação, porque... Tranquiliza o goleiro, né? Tranquiliza, e é um cara que, passa a sua experiência também. E quando o Marquinhos olha pro lado, o Danilo, o cara, capitão, o cara já é experiente, isso também acaba auxiliando na parte defensiva e principalmente na questão da comunicação, Renato. Eu vejo que a seleção brasileira ali na parte defensiva está comunicando mais entre eles e está ajudando principalmente no posicionamento. Bom, agora vamos falar do grupo D da Copa do Mundo, porque a anfitriã, a seleção dos Estados Unidos, até perdeu para a eliminada Turquia, mas manteve a primeira colocação. Quem ficou na segunda posição foi a seleção da Austrália e o Paraguai está quase lá, mas muito próximo, esperando adversário e só de olho. Vamos ver os gols. A última rodada do Grupo D da Copa do Mundo teve climas muito diferentes nessa quinta-feira. Enquanto o Paraguai e a Austrália travaram uma disputa direta pela classificação, Estados Unidos e a Turquia só cumpriram tabela. Mas o jogo que valia a vaga no mata-mata foi bem mais morno do que o outro. Em Santa Clara, nem os paraguaios nem os australianos estiveram muito inspirados. No primeiro tempo, os Socceroos até tentaram, mas pararam no goleirão Orlando Hill do Paraguai. Na segunda etapa, a equipe sul-americana melhorou bastante, com a entrada de Maurício, do Palmeiras, que arriscou alguns chutes, mas ninguém conseguiu tirar o 0 do placar. Já vimos como muitas grandes seleções não conseguiram se classificar. É a Copa do Mundo. É difícil. Você joga contra estilos diferentes de cada país. Conseguimos isso 2 vezes seguidas. Então, uma conquista maravilhosa no Catar. Conseguimos repetir o feito e temos a chance de ir mais longe e talvez fazer algo ainda mais especial. Com o empate, a Austrália garantiu a segunda colocação e sua vaga na próxima fase. Eles agora aguardam o segundo colocado do Grupo G, que vai ser definido hoje. Já o Paraguai só não pode fazer sua festa ainda, porque existe uma combinação improvável de 8 resultados que pode eliminar a seleção. Caso isso não aconteça, eles devem enfrentar a Alemanha no mata-mata. É ótimo estarmos falando sobre a classificação e não há problema em querer criticar o Paraguai. Nós também fazemos autocrítica, mas precisamos olhar para as outras seleções e entender por que elas se classificaram para 6 Copas do Mundo consecutivas, por exemplo, ou entender onde estavam no ano passado e onde estão agora. E acho que é aí que devemos fazer perguntas. Estamos de volta à Copa do Mundo depois de 16 anos. 16 anos fora do cenário internacional, com jogadores que não estão nas principais equipes. Não tem jogadores nos primeiros níveis de competência internacional. E o outro jogo do grupo, que não valia nada, entregou muito mais emoção.
E começou já aos 2 minutos, quando Trusty aproveitou o escanteio e chutou forte para abrir o placar para os norte-americanos. A Turquia, já eliminada, não tinha nada a perder e decidiu ir para cima. Aos 9 minutos, Arda Güler, jovem do Real Madrid, recebeu na área para fazer o primeiro gol turco neste Mundial. A virada chegou aos 30 minutos, de novo numa boa jogada de Arda Güler, que terminou com Koksu, batendo de primeira para fazer o segundo gol da Turquia. A agitação continuou no segundo tempo. E logo aos 3 minutos, Berhalter chutou forte, no cantinho, para empatar o jogo para os Estados Unidos. E, bom, depois de uma Copa do Mundo decepcionante para os turcos, pelo menos uma vitória eles queriam levar para casa. E conseguiram. No último minuto, Arda Güler de novo deu uma caneta na ponta e na sequência de cruzamentos, Ayhan colocou para dentro. Turquia 3-2. O resultado até que aliviou a dor da eliminação para os turcos, mas quem segue na Copa são os norte-americanos. Of course, Turkey. Claro, a Turquia é para mim provavelmente a equipe com mais qualidade que enfrentamos até agora. Então não nos surpreende enfrentar um time de alto nível, com jogadores espalhados pelos melhores clubes da Europa. Mas este time é mentalmente forte. Vamos dar a volta por cima e treinar durante a semana. E claro, estar prontos para o próximo jogo. Be ready for the next game. Na quarta-feira, dia 1º de julho, os anfitriões pegam a Bósnia e Herzegovina e darão seu primeiro passo no mata-mata desse Mundial. Eu quero falar muito sobre Noruega e França. França e Noruega jogassem a Copa do Mundo. Mas eu quero falar muito também com o João Pedro Sgarbi. E aí, Sgarbi, bom dia pra você. Copa do Mundo bombando, a Rayá também por aqui. E o que mais? Tudo bem? Beijo pra você. Beijo. Meus amiguinhos. Ô, Renato, você ficou bonito com essa boina, cara. Capacete, isso cabe emocionante aqui, capacete. Ó, deixa eu mostrar uma coisa que pode mudar. Vai fugir, não vai sair por lá, hein? Já tô de volta, Rayá do jogo aberto. Enquanto isso, enquanto ele sai, a gente aproveita pra sair de cena mais ou menos, porque é só virada de rede. O jogo aberto segue. Olha só, numa das cidades mais importantes dos Estados Unidos, em Boston, no grupo I, teremos França e Noruega, Noruega e França, duas seleções europeias que estão vitaminadas por Mbappé e Olise de um lado e Haaland e Odegaard de outro. Quem vence esse confronto, hein? O Haaland já falou que a França é favorita. Será? Toda a Copa do Mundo tem partidas que parecem valer mais do que a vitória. Tem hierarquia em jogo e a moral de estar invicto. E principalmente confiança para quando o mata-mata chegar. Mesmo classificadas com antecipação do Grupo I do Mundial, França e Noruega ainda brigam pela liderança. E ninguém quer perder um jogo que coloca frente a frente Kylian Mbappé e Erling Haaland. I think that both of them will have many good years in front of them and can continue to make headlines all over the world. I'm pretty sure about that. The difference is they are two different kind of players, I think, and they are playing in different leagues. And one is playing for a big country, one is playing for a small country. So there are also differences, but I agree with you. They will continue to make headlines in the coming years as well, because they are the best in their positions. Se depender do retrospecto, gol é o que não deve faltar. França e Noruega colocam em campo em Boston atacantes que passaram dos 100 gols somados na temporada. Mbappé, 52 em 54 jogos. Haaland, 55 em 61 partidas. Só na Copa do Mundo, em 2 rodadas, cada um tem 4 bolas na rede. Expectativa e atenção, que assusta até mesmo quem divide vestiário com eles. He's a great top player, one of the best in the world. It's a blessing for us to be able to play with him every single day. He's our leader, and he shows on the pitch every game that he's one of the best. So it's good for us.
Fora de campo, espaço para provocação. Haaland foi perguntado sobre a França e respondeu que os adversários de hoje são favoritos não só no jogo, como para ganhar a Copa do Mundo. Seja provocação ou sinceridade, o assunto chegou nos Blues. Do you trust him? Do you? No, honestly, I don't know if he was kidding or not. We're just gonna stay focused on ourselves. Game after game, we know that we have to win no matter what happens. So tomorrow is the next battle. We're just gonna stay focused on now right now. Deixa o jogo ainda mais interessante. Partida que importa, e muito, também ao Brasil. Porque o segundo colocado neste grupo vai enfrentar a Costa do Marfim na próxima fase. E esse é justamente o confronto do qual sairá o adversário de Brasil ou Japão nas oitavas. Enquanto Noruega e França disputam a liderança, Senegal e Iraque entram em campo para tentar prolongar o sonho. Mesmo com 2 derrotas, os africanos têm o atacante Mané e esperam a vitória, com uma combinação de resultados para avançarem como um dos 8 melhores terceiros colocados na fase de grupos. Atualmente, Senegal tem 3 gols negativos de saldo. Para o Iraque, com 6 gols negativos, o milagre precisa ser ainda maior. Qualquer coisa que não seja uma vitória por goleada de algum dos times significa eliminação. Que jogaço, hein? Para quem ama futebol, é um privilégio acompanhar. Principalmente Haaland e Mbappé, a gente cria esse confronto porque são grandes artilheiros, jogadores que fazem a diferença, protagonistas no futebol europeu e mundial. Edu Dracena, mais pelo ataque até do que pelas defesas, que vão ter que trabalhar bem porque ninguém quer sair perdedor desse confronto. É verdade, e ainda tem o Olise de um lado, né, e o Odegaard do outro, né, Renata? Então, para você ver realmente como esses atacantes vão ser municiados, porque eles vão ter passe toda hora, vão ser pifados às vezes. Adoro ali, esse termo! Ali para fazer os gols. Agora, a parte defensiva vai ter que ter uma atenção redobrada, porque esses 2 atacantes realmente estão fazendo a diferença, são jogadores que pensam na frente, tem movimentação muito inteligente, principalmente do Mbappé. Então, acho que a Noruega tem que abrir bem o olho para não ser surpreendida. Ronaldão, quando o Haaland, daquele jeitão dele, vem e diz assim, não, a gente vai jogar, mas provavelmente eles vão ganhar, eles são melhores, também já joga uma espécie de pressão para o lado adversário, porque esse resultado, se alguém vencer esse jogo, para mim, é uma questão moral, de confiança, de chegar com tudo na próxima fase, porque são 2 boas seleções. Isso aí, esse tipo de coisa, menina Renata, é jogada na várzea também. Na várzea o cara faz isso aí só para o adversário não pegar pilha, né? Na várzea, quando você vai lá, vai enfrentar os caras, você fala, não, o time dos caras é bom também e tal. Mas a verdade é que do lado tem um puro sangue, um cavalo que corre muito, e que é o Mbappé, corre mais que notícia ruim. E o Haaland é aquele cara que fica dentro da área, é o senhor da área, né? A bola bate nele. É só notícia boa, né? É, só notícia boa. Cai nele, transfere pra dentro do gol, o goleiro que se lasque, o goleiro que pule e tente pegar a bola. Confronto bom. Ai, Cicinho, você tá também com muita expectativa para esse jogo? Não tem como não criar expectativa, né? Até porque nós estamos falando de 2. Tô animado. Eu quero saber se você tá animado. Tô animado. Mostra o meio. Lógico que eu tô animado. Sextou, meu amigo. E outra, nós estamos falando de 2 jogadores. Os franceses vão assim, os noruegueses assim, né? Vai remando. Entendeu? Rema. Só remando. Mbappé fazendo muitos gols. E os caras querem ser artilheiro dessa competição. O Haaland também fazendo muitos gols. Briga aí, duelo de gigantes. E só lembrando que como é inédita essa fase 16avos ou segunda fase da Copa antes das oitavas, tem gente que vai aumentar o poder de artilharia, vai fazer gols por aí. Exatamente. Então vai agregar esses gols na história das Copas, o que antes não existia. Mamãe. E falaram até em aumentar, eu falei, gente, 48 não, tá bom demais, peraí, não, aumentar. Chega. O pessoal tá querendo 62, 64, não sei. Não, tô falando isso, ai, não, aí não também. Aí vira uma festa meio louca, né? Bom, tá todo mundo com chances ainda, não é? Cabo Verde e Arábia Saudita, mas o jogaço que tá todo mundo esperando é Uruguai e Espanha. As notícias aqui. É o louco Bielsa. Um duelo de campeões mundiais, podendo definir classificados para a próxima fase da Copa do Mundo, mas também decretar uma eliminação.
Espanha e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira em Guadalajara, no México, em um dos jogos mais esperados desta fase de grupos. Atual campeã da Europa, a seleção espanhola lidera o grupo com 4 pontos. Depois de tropeçar contra Cabo Verde na estreia, a equipe se recuperou contra a Arábia Saudita. Recuperado de lesão, a jovem estrela Lamine Yamal será titular pelo segundo jogo seguido. Nico Williams ainda não está 100% fisicamente e pode começar no banco. Baena e Ferran Torres são opções do técnico Luiz de la Fuente para o ataque, junto com Oyarzabal. Do outro lado, o Uruguai vem de 2 empates e precisa vencer para garantir a vaga. Mais um empate faz o time sul-americano depender de outras partidas para tentar avançar como um dos 8 melhores terceiros colocados. O técnico Marcelo Bielsa segue sem poder contar com Arrascaeta e Ronald Araújo machucados. Mas nomes como Valverde, Darwin Nunes e Vinhas vão jogar. A imprensa uruguaia fala em uma crise entre o treinador e os jogadores. Mas os torcedores fizeram festa no México na véspera do jogo. Tradição, títulos mundiais e jogadores na elite do futebol. O duelo aqui em Guadalajara vale classificação à próxima fase, mas também pode definir a eliminação de um gigante de maneira precoce. Por isso, o discurso de espanhóis e uruguaios é de muito respeito ao adversário. Também sabemos que esse é o tipo de partida que se enfrenta, seja qual for o adversário, que temos que estar preparados para lidar com isso. Sabendo também que quanto mais habilidoso o adversário, maiores as dificuldades. Mas isso não muda o fato de que a Espanha joga pior quanto menos tiver a bola. Falaremos dos outros depois, mas o único que importa agora e o mais importante é contra o Uruguai. E com essa humildade, vamos encará-lo, convictos de que podemos vencer se jogarmos o nosso melhor e que enfrentaremos um adversário formidável, assim como nós, e que está pensando exatamente a mesma coisa. No outro jogo desse Grupo H, ao mesmo tempo em Houston, Cabo Verde e Arábia Saudita ainda têm esperanças de classificação. Os africanos, liderados pelo goleiro Vozinha, mostraram força ao empatar com Espanha e Uruguai. Já os árabes somam apenas 1 ponto. Nenhuma das 4 seleções do grupo está classificada por antecipação. E todas ainda têm chances de avançar. Bora pro debate, calma. Eles estão demais, estão lindos, estão no clima da festa junina. Vou mostrar um por um. Antes, tá rolando olho. Bom, tô sonhando também em ganhar do Japão, viu? Só isso. Falei em alto e bom som. Vou repetir, não. Será? Vai ser embaçado, mas olha... Você tá prevendo isso faz tempo, né? Já falei que o Japão é embaçado. Eu acho que vai ser com muita dificuldade aí, meu. Mas se eles enxergassem um cowboy assim como você, com certeza respeitariam, hein? Cowboy do asfalto. Você tá muito festa junina, eu também. Agora, prestem atenção. Olha ele aqui, doutor Marco Aurélio Cunha. Que boiadeiro. Está um fulião de verdade, pronto pra arrebentar no Nordeste ou em qualquer lugar. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Festa junina no Brasil todo, né? Importante, data marcante pra nós, né? Que caipirão, hein? Eu sou um caipira mesmo, sou um caipira de Florianópolis. Eita, nós. Ele tá muito catarinense. Quem não ama Santa Catarina? Eu amo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, região sul e tudo mais. E o Nordeste também, o Brasil inteiro. Você tá jovem, moderna. Não, jovem você é. Você é jovem, você é moderno, você é descolado e você está assim no São João também. João Pedro. É mentira. Não é mentira, é verdade, viu? Você tá linda, jovem, maravilhosa. Eu tô jovem, você é jovem, eu sou jovem. Doutor, o senhor tá tão fofinho. Eu sou jovem também, rapaz. Aê, doutor. Eu vivi pra ver... A Fernanda que o diga. Eu vivi pra ver Ronaldo Giovanelli com medo do Japão. Para, né? Para. Não, medo não. Agora, cowboy, eu quero ver você se defender. Aqui, ó. É respeito. Quando o Corinthians joga contra o Real Madrid, o Ronaldo 3-0 Corinthians. Mas aí é o Corinthians, aí o negócio é sem freio, irmão. Pois, Garbi, aí você pegou no coração duplamente. É Brasil e Corinthians. Falando em Corinthians, se o Corinthians pega o Japão, goleia. Deixa eu te falar uma coisa. O Corinthians
Corinthians, ele define a vida de todo mundo, inclusive a de Chico Garcia, hein? Chiquito, é o seguinte, o Brasil vai ter que ser muito Brasil para ganhar do Japão, que é uma seleção que anda encantando por aí. Boa tarde, Boa Chiquito. tarde a todos, mas essa é a esperança. Muito menos pelo Japão, mas mais pela nossa evolução. Eu já falei, chegamos na Copa, hein? E o Japão vai ter que sofrer, tadinhos, né? A gente fica com dó porque temos o máximo respeito à colônia japonesa no Brasil, ao futebol japonês, mas chegou a hora de dar tchau. Cícero João, você tão acostumado a batalhas no futebol internacional, na Copa do Mundo, na vida. O que agora fazer? Qual é a última providência? Já sabendo que é o Japão, que é um jogo duro e que precisamos ganhar, Cicinho. Boa tarde, meninos. Hadouken, né? Hadouken! Bora pra cima do Japão. É isso, nós somos Brasil. Acho que eles estão... Aí, ó. Não tem choradelas, não. Bora pra cima. Edu Dracena, não tem jeito, hein? Porque qualquer adversário seria embaçado, complicado, mas o destino colocou o Japão no nosso caminho. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Seria complicado, não tem agora escolhas. Agora, meu irmão, agora quem pode mais chora menos. E o Ronaldo jogou com um jogador japonês, jogou lá no Corinthians, lá o Koichi Hashimoto. Ah, o Koichi! Koichi Hashimoto! Mochi! O Raio Gazamastá! Então o Ronaldo já conhece. Você jogou com o chinês também, o Zizal, lembra? Zizal pegou muita gente aqui, bebê. Mas jogou com você, 93, né? O Koichi! Agora nós vamos observar bem de perto como está o estado de espírito e de ânimo de Everton Guimarães para encarar o Japão como torcedor, como diria o Capelanes, como Pacheco assumido. Everton, não estamos para brincadeira, é o Japão. Boa tarde. Buenas tardes, muchacha, muito guapa, né? Aquela estilo toalhinha de mesa, todo mundo aí. Não fui informado, por isso vim num pretinho básico, porque hoje é uma cesta de gala, né? Renata, eu tô um tanto quanto preocupado com o nosso adversário, mas a gente passa. O sarrafo subiu bem, mas nós vamos passar. Vai ser apertado, diferença de um golzinho, mas nós vamos passar e, se Deus quiser, estamos na próxima fase e seremos hexa, Renata, seremos hexa. Tomara! E eu farei um arraiá para Everton Guimarães, com comes e bebes. Pode ficar tranquilo, Everton. Você é presença VIP. O Capelanes não é presença VIP, eu tô pensando. Gente, ele dá muito prejuízo, tá comendo demais. Uia! Que isso? Não, gente, o que aconteceu? Será que ele veio da lama? Você saiu da lama, Capela? Sobrancelha emendou. Não, ele tá caracterizado. Conseguiu errar na sobrancelha, não dá, né, velho? Tá de monocelha. Konnichiwa! Como que é o nome da... Konnichiwa! Ohayo gozaimasu! Adiós, Brasil! Olha, vocês ouviram? Torcendo contra. Eu tiro logo da tela. Sai pra lá, querendo ser agorento, credo. Agora sim. Agora eu volto para quem está acompanhando de perto, torcendo, atento aos detalhes. Só falta uma prancheta, porque ele vê tudo. Felipe Killing, é isso. Eu sei que você presta atenção, que você tá ligado. E agora é isso. Sai o Capelanes, aquele secador, e entra Felipe Killing. Killing, mais notícias da seleção. O cubo do Nelson. Tudo bom, Renata? A gente está agora do lado de dentro, tá? Agora há pouco a gente fez um ao vivo mostrando a parte externa. A segurança liberou a nossa entrada, o ônibus da seleção já chegou por aqui. Os jogadores estão se preparando e logo mais atividade neste campo. Lembrando que o treino hoje começa à 13h, horário de Brasília, e apenas os 15 minutos iniciais liberados à imprensa. À tarde, a CBF acabou de confirmar que Rayan vai conversar com os jornalistas. E o Rayan, que parece que tem agradado Carlo Ancelotti. Será que pela primeira vez o Ancelotti vai repetir o time? Porque são 15 partidas, todas elas sem repetição do time. Claro que muitas por conta de lesão, mas parece que o Carleto conseguiu encontrar os 11 que podem jogar contra o Japão. Mas ele faz mistério, é difícil tirar alguma coisa de Ancelotti, até mesmo para os atletas, apenas momentos antes da partida.
A seleção brasileira amanhã volta a treinar aqui neste campo, às 9h30 da manhã, e depois vai para Houston. E é uma programação um pouquinho diferente do que aconteceu na partida contra o Haiti na Filadélfia e na partida contra a Escócia em Miami, quando a seleção ela treinava e viajava na véspera. Por que vai viajar um pouco antes? Eu imaginava que era uma determinação da FIFA, né? Agora no mata-mata, chegar até 48 horas antes na cidade sede. A gente tirou a dúvida com o diretor de comunicação da CBF, o Fábio Seixas. Ele disse que não, viu? É uma questão logística, um voo mais longo, 3h30 até Houston, saindo aqui de Nova Jersey. E aí a seleção faz um treino lá em Houston no domingo. Faz também a coletiva de imprensa no palco da partida, só que o treino não será no palco da partida, será no outro estádio, tá? O Houston Dynamo. E aí, na segunda-feira, às 14h, horário de Brasília, esse jogo contra o Japão, que a gente acabou perdendo no amistoso em outubro do ano passado. Eu estava lá, mas era uma seleção totalmente diferente. O Ancelotti fazendo testes, porque na partida anterior acabou goleando a Coreia do Sul, mas aí fez algumas mudanças contra o Japão, alguns errinhos e perdemos, mas eu estou confiante. E falando sobre esse Japão, vamos trazer aqui algumas entrevistas de jogadores japoneses e até o Gyökeres, sueco, que jogou contra o Japão e falou um pouquinho dessa equipe. そうですね、ブラジルとの対戦は、また日本のサッカーの、発展のためにまた非常にいい、経験となる、試合ができるなと、思っています。もちろん相手は強敵ですけど、ブラジルとは去年、日本で親善試合をして、我々が、勝っていますので、さらに、相手のモチベーションは、高いと、思われますし、そういうブラジルと、戦える本気のブラジルと、戦えるということを私自身、楽しみにしております。いやもう楽しくこの上ないとこの以上ない対戦だと思いますし、ワールドカップでブラジルとやれるので本当幸せなので、子供の頃から夢見てた舞台で見て、子供の頃から見てたブラジル代表とやれるのは本当に幸せなので、全力で勝ちに行きたいと思います。タフなゲームになると思うんですけど、でも自分たちの戦いをしっかりすれば、ブラジル相手だろうが勝てると思うんで、まずはしっかりリカバリーをして、いい準備をしたいなと思います。We are so good team. We are together. Yeah, why not? Work rate is outstanding, so I think you have to match that. I think they work hard. They're always, or it feels like they're always in the right position defensively, and then offensively they have good qualities, and they have a team that has played together for a long time. So yeah, they can do well. Olha, eu acho que foi um jogo de alto nível para começo de conversa, não apenas do Japão, mas da Suécia. Ambas as equipes até o final batalhando pelo resultado. E o Japão acabou nos critérios de desempate, ali passando, segunda colocação. E foi um time que encantou até agora. Se a gente pensar, fez um jogo bem igual com a Holanda, empataram a partida, depois passou por cima da Tunísia. E os suecos até perderam, foram goleados pelo time da Holanda, mas é uma seleção que tem bastante talento. Então, agora o Japão, ele está ganhando confiança, passa de fase, já venceu o Brasil em amistoso, time reserva do Brasil, mas a vitória é do Japão. Então, Chico Garcia, eles têm elementos para acreditar numa classificação e nós, em contrapartida, também estamos em evolução. Eu acho que já foi a época em que, eu penso assim pelo menos, que os japoneses se encantavam com o Brasil, né, e respeitavam demais, entrariam só para cumprir tabela. Acho que eles estão querendo construir a história deles, é a melhor geração, tecnicamente falando, um time muito organizado que também tem as suas individualidades, tem jogadores muito bons, eles são rápidos, chegam muito forte pelos lados do campo ali, o Nakamura, o Ueda é um jogador muito técnico, assim, o goleiro Suzuki, ontem, como você falou, né, a Suécia também teve chances, até porque o ataque é muito bom, né, com o Isaac lá e o Gyökeres, né? Então eles chegaram com muita força e o Suzuki teve que fazer boas defesas. Mas assim, o que me dá otimismo é que o Brasil chega no mata-mata melhor do que chegou na Copa.
O Brasil chega na fase de mata-mata, mas com uma maturidade maior, mais fortalecido, com uma evolução, que a gente nem sabe onde pode chegar essa evolução. É óbvio que não vai ser fácil, não acho que o Brasil já está nas quartas, muito pelo contrário, vai ser um jogo duro, mas eu penso que se nós historicamente já tínhamos um favoritismo, nesse momento eu consigo defender essa tese pelo que o Brasil vem jogando, mesmo que a gente possa apontar dificuldades pelo que a seleção japonesa vem construindo. Tem um detalhe, Garbi. Se formos analisar, o Brasil teve um grupo, na minha opinião, mais fácil que o grupo do Japão. Com certeza. Com certeza, né? Teve um adversário do nível da Holanda, talvez, Marrocos hoje, né? Que vão se enfrentar. Que vão se enfrentar. E aí Suécia e Holanda são difíceis. Sim. Exatamente, difíceis, claro. Principalmente a Suécia tem uma geração muito boa também. Eu concordo com o Chico de que, poxa, tem que ter respeito, claro, essa questão do favoritismo. Não, mas do jeito que o Chico fala, parece que tá falando da seleção da França, da Espanha, jogadores taticamente, tecnicamente. Mas eles você acha qual seleção melhor, na sua opinião, Marrocos ou Japão? Marrocos. Na minha opinião, Marrocos. É uma seleção boa, tem que ter respeito. Eu acho que sim. Tem que ter muito respeito, Marrocos, eles são organizados, bem treinados, concordo com isso. Então o azar é da Holanda. Azar é da Holanda. Mas o Brasil é favorito, Rê. O Brasil é favorito não só pelo que vem evoluindo nessa Copa, mas também pelos jogadores, que individualmente se cobrava muito de Vinícius Júnior, por exemplo, Bruno Guimarães jogando muita bola, a defesa está ajustada agora. Então, na minha opinião, respeito, claro, mas o Brasil é favorito e quem tem que temer algo nesse jogo, de fato, entrar com o pé mais ali no chão, mais atrás, é a seleção japonesa. Eu penso isso. Cicinho, seria zebra o Brasil ser eliminado pelo Japão ou seria um resultado normal? Renata, o Brasil ser eliminado assim precocemente nunca vai ser normal, independente da situação que vive o futebol brasileiro, né? Mas eu vou tocar no ponto que você falou, porque às vezes a gente faz uma análise para esse momento do grupo que saiu o Japão e do grupo que saiu o Brasil. Mas aí entra também no que o Chico falou, a evolução do Brasil. O Brasil, ele tornou o jogo fácil contra o Haiti, ele tornou o jogo fácil contra a Escócia, enquanto muitas outras equipes grandes, com equipes pequenas assim, né, com seleções menores, tiveram dificuldade. O Brasil já não teve. Então, assim, isso é méritos do Brasil, por isso que eu coloco o Brasil como favorito. Edu Dracena, aí é que tá. Eu acho que você tem que respeitar qualquer adversário. Estamos no maior torneio de futebol do planeta, mas o Brasil é muito respeitado e eu acho que não foi apenas a história. Quando ele joga bem, principalmente contra a Escócia, ele mostra que aquele Brasil temido tá de volta. Está de volta e você vê as entrevistas dos jogadores japoneses falando do respeito que tem pela seleção brasileira, que eles cresceram assistindo os jogos da seleção brasileira e isso mostra também o respeito que eles têm. Agora, dentro de campo, Renata, os jogadores da seleção brasileira vai ter que performar, vai ter que jogar, vai ter que evoluir a cada jogo e criando uma identidade. Tem que competir muito para passar do Japão. Olha, claro que o aspecto sentimental e emocional no futebol, ele faz com que a gente admire jogadores de outros clubes, de outras seleções. E o doutor Marco Aurélio Cunha tem uma história com o Japão. E aquele Japão de 10, 15, 20 anos mudou para melhor, doutor. Isso Nosso é fato. Miyagi. Renata, mudou para muito melhor e graças aos brasileiros que foram para lá, como Zico, Oscar, Zé Sérgio, Rui Ramos, que chegou a jogar na seleção. Alcindo, mas foi uma evolução também do talento. Eles copiaram, porque como são jogadores menores fisicamente, não adiantava ter um jogo físico. Então eles aprimoraram o drible, a técnica, o passe, a finalização com os nossos brasileiros. E é uma pena que haja esse encontro, porque eu sempre vou torcer de alguma forma pela evolução do futebol japonês. Mas dessa vez, infelizmente, encontramos o Japão. E, na minha opinião, a melhor coisa que aconteceu para a seleção brasileira foi ter perdido o amistoso. Porque aí entra com um pouco mais de cautela, perdemos para eles, vamos ter o pé no chão, não é bem assim. E eu acho ainda que o Brasil se impõe como camisa em relação ao Japão. Conhecendo bem o estilo, o modo de vida dos japoneses, eles vão entrar mais preocupados com o Brasil do que se fosse outra seleção. E naquele amistoso eram só 4 jogadores titulares, né? Que estavam. A defesa, nenhum dos jogadores que estavam ali na defesa foram convocados, por exemplo. E o Fabrício Bruno entregou um pouquinho. Era o Fabrício Bruno. Ele e o Souza ali perderam a chance de... Em 2006, na Copa do Mundo, na fase de grupos, nós saímos perdendo para o Japão de 1-0. Depois, com o brilhantismo
dos jogadores que a gente tinha, viramos para 4-1, mas muita dificuldade, uma assistência minha de cabeça. É só para lembrar. O que é, Cicinho? O que é Tem que colocar aí, tem que colocar aí Uma pra gente assistência ver. minha. Obrigado, Charlie, por me lembrar. De cabeça, Everton hein? Guimarães. Olha, o aspecto é interessante, não é? O Brasil, claro, vai ter que se preocupar mais, já enfrentou o Japão, porque era o Brasil mesmo, com reservas, era a nossa seleção. Só que eu pergunto para você, Everton, será que os japoneses vão entrar um pouquinho mais relaxados porque já venceram pela primeira vez a seleção brasileira? Isso aconteceu recentemente. Será que eles também não vão ficar um pouquinho mais confiantes? Renato, eu não acredito de jeito nenhum que o jogador japonês ele seja disperso em qualquer possibilidade nesse jogo contra o Brasil. A disciplina dos caras é um negócio impressionante. Enfim, é o que o Brasil vai encontrar, a disciplina, a correria. Você disse, Everton, daqui pra frente é só pedreira, não tem mais escolha, facilidade. Acabou o caô, né? Seguinte, muito bem, YouTube! Olha quem apareceu aqui, Capelanes. É o seguinte, estamos aqui todos atentos, silenciosos, para ouvir a sua análise, a sua prévia de Brasil e Japão. O que você imagina para essa partida? O carro tá cheio de fumaça. Vocês sabem que eu vou falar sobre caráter agora. E eu moldei o meu caráter futebolístico vendo Cicinho, vendo Roberto Carlos, vendo Ronaldo, vendo Cafu, vendo tantos craques. E é a primeira vez, eu tô vivo, eu nunca pensei que eu estaria vivo para ver o discurso brasileiro com medo da seleção japonesa. Respeito. Ai, mas Quem tá o com treinador medo, tá muito anos do cargo. Ai, porque eles são organizados. Ai, porque isso. Ô, pessoal, só para vocês, a título de curiosidade, nós temos 5 estrelas no peito. E Japão avançou 5 vezes na vida para uma oitavas de final de Copa do Mundo. Não tem camisa nenhuma. Respeito. Vários desfalques dos principais pelo jogadores. crescimento. Não tem que ter respeito pelo crescimento. Passa por cima. Não é que Tem que passar por cima. Ué, você falou que não A preocupação passa. que eu tenho aqui do futebol brasileiro é da gente tomar um amasso tão grande lá na frente e passar mais uma vergonha em Copas. E não há Tem que ter coerência aí, Renata. 16 avos para uma Tem que ter seleção coerência. comum. O Brasil tem que passar por cima. E o discursinho pacheco... Tem que ter coerência da sua parte. Passar por cima. Sai daí, Capelão. O Brasil é favorito. É claro, porque aí o Brasil ganha e fala que não ganhou de ninguém. Mas o Brasil vai ganhar. Mas a seleção é bem organizada. Vocês não sabem nada de bola. Eita! Tem que ter coerência. Alguém vai responder? Eu quero responder pra esse cavalo. Então vai. Todo mundo quer responder. Eu tenho que ter coerência dele. Vamos passar pro doutor. Doutor, senta a bota nele. Ó, aqui, ó, as incoerências aqui, minhas anteninhas aqui, ó. Minhas anteninhas. Você falou que o Brasil não passaria de um 16avos porque pegaria Holanda, Suécia ou Japão. Receba! Agora tem que passar por cima. Agora tem que passar por cima. Baita incoerência, explica isso aí. Doutor, é isso aí, pra O cima senhor dele. está andando muito comigo, doutor. Eu nunca falei que o Brasil não passaria se pegasse Japão ou Suécia. Tá Eu falei gravado, da Holanda, doutor. tá gravado. O senhor tá muito... E é só no começo do programa aí, o debate. No começo do debate ele tava aí comemorando. Ô, Capela, só uma perguntinha. Se o Corinthians perde pro Mirassol no Maião, é zebra? 15 segundos. É zebra? 15 segundos. Vá pro inferno, Capela. 15 Pronto. segundos. Aproveitar esses 15 segundos aí. Voltamos. Já vamos ver aqui palpite de ontem. Não, é de ontem. Só conferência. Calma. Ó, quem será que acertou que o Japão seria o adversário do Brasil? Quem? Adivinha. Ronaldão, pra você, quem será nosso adversário? Japão. Marco Aurélio Cunha. Japão, melhor que a Suécia e pode empatar e ser o segundo. Eu ia de Suécia, mas depois que o doutor Marco Aurélio Cunha cravou que Japão é a melhor seleção do mundo... Uma das melhores. E o Japão vai empatar com a Suécia e passa em segundo. Olha. Ai, que bonita ali, né? Quase, bebida. Uma gueixa. Ei, Capela, agora, o que você vai falar e por que o Japão pode passar do Brasil? Por quê?
Pessoal, atenção. Se tem alguém que não quer colocar incongruência no ar, sou eu. Onde eu quero chegar? Vocês vão entender. Se eu estivesse na bancada da Pachecada, eu teria o mesmo discurso que vocês estão tendo e eu respeito e admiro. Não concordo, mas respeito. Que é o seguinte... 11h59. Japão é uma ótima seleção, muito bem estruturada e organizada. Meia-noite. O Brasil tem que passar por cima, o Brasil é favorito, piriri. Então vocês pegam aqui as flechas e vocês vão jogando em alvos diferentes. Porque depois que acontecer segunda-feira, aí, ó, eu avisei. Não, eu estou cravando antes. Por isso que eu falo, eu estou aqui numa sacada. Eu coloco aqui meu bumbum na janela para todo mundo ver. E coloco só uma análise, só uma opinião. E o meu ponto de vista é o seguinte, o dia que, com todo o respeito que me merece, eu amo a cultura nipônica, japonesa, Kumon, já fiz, que eu sou burro em matemática, maravilhoso. Mas o dia que o brasileiro acordar e falar assim, meu Deus, vamos enfrentar o Japão no mata-mata de Copa do Mundo. Japão nunca avançou numa fase de mata-mata de Copa. E o meu caráter futebolístico foi consolidado com o Brasil passando por cima de seleções que não estão na primeira, nem na segunda, nem na terceira e talvez nem na quarta prateleira do futebol do mundo. Então, por mais que o Brasil tenha os seus defeitos, os seus problemas, se o Brasil for eliminado, não é uma zebra, é um safari inteiro, Renata. Quero só fazer uma pergunta pra você, é direta. E assim, é uma palavra. Uma palavra. Quem vence, Brasil ou Japão? Vai pros pênaltis. Não! Cadê o Gilberto? Uma palavra? Palavra. Vai, calma, deixa eu molhar o bico aqui. Não, palavra. Uma palavra. Japão ou Brasil? Ou Brasil ou Japão? Japão! Olha que secador. Entenderam? Olha que Agora, secador. vocês já ouviram, tá gravado. Não é incoerente, não. O Brasil tem que passar por cima, Japão. Cicinho, você quer falar com o Capelanes? É duro gastar saliva e raciocínio com jumento. Receba! Ele faz um negócio, Isso foi um coisa. O Brasil tem que atropelar, mas quem passa é o Japão, Capelani. Não, aí segunda-feira ele volta e fala que o Brasil passa. Porque ele é assim. Olha que eu vou resgatar minhas anteninhas, hein? Edu Dracena, capitão. É o seguinte, vocês vão entender. Não vai entender nada, vai entender nada, fica na pode tua. falar, Capela. Ele chegou Fala, a falar. Capela, fala. Ô, capitão, eu acho, deixa eu conversar com você, capitão, você tá a cara do Drácula, tá maravilhoso. Deixa eu entender uma coisa. Eu acho que eu vou ter que desenhar, porque vocês precisam entender o meu raciocínio, é entendeu? difícil. Porque o meu ponto de vista é o seguinte, um jogador do Brasil vale mais em termos financeiros que o elenco do Japão. Onde que ele vai? Qual jogador do Japão que estará em campo, joga no principal clube do mundo, já foi eleito o melhor do mundo? Japão não tem nem camisa. Chega na hora H. O que é isso? O problema é que nós temos jogadores que tremem também. O Mirassol tem. Esse é o problema. O Mirassol tem história, título. O doutor quer falar com você, Capela. Capelanes, você sabe quantos Eu não quero falar com o doutor. Quantos jogadores japoneses jogam no exterior? Quando eu fui para lá, a gente trazia jogadores do exterior para fazer o futebol japonês. Hoje o Japão fornece jogadores para o futebol mundial. Quantos jogadores jogam no exterior, você sabe? Ele não sabe, ele não Agora. sabe. Vários, doutor. Eu vou responder para você 23. Receba! 23 jogam Então eu devolvo na a Bélgica, pergunta na pro Holanda, senhor. na Itália, na França, Então tá bom, então vamos debater na aqui, Holanda doutor. e na O senhor quer Espanha. jogar E um na sujo comigo, Escócia que eu no tanto Celtic. amo o senhor. Eu vou jogar sujo também. Me fale, o senhor, sem soprar os universitários aí, a pachecada, me fale 5 jogadores japoneses. 5 jogadores japoneses, quer que eu fale para você? São todos. Suzuki, Osako, E o Kinari? Mas eu vou me arrepender do que eu vou falar agora. Nakamura. Eu vou me arrepender. E o Kinari? O Capelanes está certo. Na verdade, Que isso? Gente, me desculpa, é obrigação da seleção brasileira passar do Japão. Quantos jogadores do Japão jogam em Mas grandes ele falou que vai clubes dar da Europa? ele tá certo, velho. Mas ele tá certo em parte, então. Quantos jogadores jogam em grandes clubes da Peraí, Europa? você quer falar em obrigação? Não era obrigação a Espanha vencer Cabo Verde? Calma aí. Não era obrigação? Era. O Equador não empatou com o Curaçao. Mas bora concordar, não vai ser um vexame se o Brasil for eliminado na fase de vexame 16 é avos? forte. Não. Ô, louco, gente, Brasil 16 avos é vexame. Então foi vexame. Então, o Brasil já perdeu pro Japão há pouco tempo. o Ito'o joga no Bayern. Eu não acho que tem como levar em consideração esse amistoso por conta do time.
time, estava em campo, tudo. Só que a seleção brasileira vai ser o pior desempenho na história das Copas, pelo amor de Deus. Desesperado lá. O que é, Chico? Você quer falar com o Capela também? Ele quer sublinhar. O que é, Capela? Ele tá procurando coisa ali. Eu não quero atrapalhar o andamento do programa, eu tô aqui para agregar. Mas atenção. Chico, atenção. 15 jogos na história, 12 vitórias do Brasil, 2 empates e uma derrota que nem conta, porque era um time alternativo pra caramba, mexeu, amistoso. Mas já era o Ancelotti. Então, gente, vocês querem me vender? Vocês querem me vender? Mas você falou que o Japão vai passar. Não vai ser vexame, não vai ser vergonha. Não, sabe o que é? O Capelanes quer que o Brasil passe vexame. Na cabeça dele é isso. É isso que ele tá projetando. Qual é a fácil de entender? Você tá torcendo pela tese. Eu sei que Holanda e Suécia não ganharam Copas, mas são seleções respeitadas, dá pra dizer assim, não é? Tradicionais. A Holanda empatou com o Japão e a Suécia também. E aí o Japão massacrou a Tunísia, que eu nem vou considerar. Gente, o Japão não é mais aquele Japão do passado. A Croácia não ganhou da Argentina, não chegou numa final, não eliminou o Brasil. E a gente achava, nossa, a Croácia mas não é sei o Croácia. quê. Gente, pelo amor de Deus, 16 avos. Vai ser o segundo pior desempenho da história, cara. O doutor É que nunca teve uma 16 avos, então mas assim... 16 avos, seleção brasileira. Pelo amor de Deus. E se fosse, então, nas quartas de final, Brasil-Japão, e perdesse? Aí ia ser... Também acho que contra o Japão a seleção brasileira tem que passar. Eu também acho que tem que passar, mas vamos falar de bola, vamos falar de futebol. Vamos falar de Eles bola. estão jogando bola, eles estão praticando futebol. Ó, E o Brasil também. Tem uma coisa que eu acho que eles estavam melhores do que o Brasil. Eles estavam mais entrosados. O Brasil está entrosando. Essa é a esperança. É isso. O que eu percebo, eles já se conhecem, já jogam juntos há muito tempo. Perderam jogadores importantes como, eu não gosto de falar isso, é o Mitoma. É o Mitoma. É o Mitoma, bom jogador. Mesmo treinador. Aconteceu comigo, O Cubo tá voltando. O Cubo. Agora, eu queria só contar um pouquinho da história do Japão para vocês. O Cubo é da Real Sociedade. Eu queria alertar a história do Japão. Por isso que nós estamos aqui conversando e debatendo, porque a história do Japão é bonita. Bonita. Ela começa com o Zico lá. Essa é a verdade que o doutor falou. Do futebol. Rui Ramos, Zico. Eles aprenderam. Amo, Zico, um beijo. E agora eles estão fazendo o quê? O doutor está claríssimo no que disse. Eles estão exportando jogadores agora também. Mas tudo isso teve um começo. Em 2012, eu vou lembrar vocês, a invasão corintiana. Não, Ela trouxe o quê? Ela trouxe o quê pro futebol japonês? Everton Guimarães. Ela trouxe a garra pro futebol japonês. Everton, fale com o Capelanes. Não tinha porão-popó, não tinha aquele não tinha, o time japonês não tinha. E agora tem. Meu Deus. É isso que nós estamos com medo. Ronaldo. Falei, Ronaldo. pronto. Aliás, Ronaldo, presta atenção aqui. O Tite está no mercado. Vai querer de volta? Leva ele pra tua casa. Não! Tá bom, Você que tá com saudade dele aí. Não, tô Presta falando atenção. da história do futebol japonês, que a aí... história do futebol japonês tem o Corinthians. Pô, você teve lá Zico, Bismarck, Alcindo, acho que o Dunga também teve a invasão corintiana. Cerezo jogou lá. Cadê o Capelanes? Cadê o Capelanes? Eu tô com saudade do Capelanes, né? Do nosso... Aqui, respeitem o vira-lata caramelo, tá? Nem usem isso pro Capelanes, não. Ele não chega aos pés de um vira-lata caramelo. Agora, o Capela, vamos falar aqui. Agora nós vamos jogar junto agora. Tabelinha aqui, HG e Capela. Bora. Capela, você acha que a turma tá muito... Você acha que a turma tá muito... tá com muito medinho do Japão? Você acha que a turma está com medo do Japão? Ou você acha que nós temos que, de fato, temos medo do Japão? Porque a sua teoria é de que a gente não passe de 16 avos. Eu gostaria de saber sua opinião, mas lá no fundo do seu eu, traz a opinião do fundo da sua pleura. Não esconda isso do povo. Rápido, sublinhada, eu vou me embasar no discurso dos meus amigos da bancada da Pachecada. Tá todo mundo de fralda cheia com medo. Imagina, se eles estavam confiantes e estão com medo, imagina eu que tô cornetando desde antes da Copa, desde antes do Ancelotti chegar. Gente, mas a sua resposta foi muito rápida, muito simples. O Capelanes hoje... aqui, cantar aqui sublinhado. Ele já disse que vai ganhar o Japão. Opinião do Capelanes. Já tá dada, tá registrada, já tá gravada. Ó, vamos falar de um jogo que vai acontecer hoje, não é? De coisas mais... Muito bem. Uia! É outro jeito. Sabe o que eu fico impressionada? É que o Capelanes, ele entra na mente de vocês, assim, de uma maneira absurda. Ele
vai com tudo. Ele já falou aqui que o Japão vai vencer a opinião dele. E aí, aquela história, o Brasil tá evoluindo, o Brasil passou em primeiro, o Brasil melhorou na Copa. Isso não conta, Chico? Não, mas aí ele tá sendo coerente, porque ele disse que o Brasil ia cair na 16 avos. Ai, falei que era contra a Holanda. Mas ele tá torcendo pelo fracasso, ele tá torcendo pra ganhar sozinho, porque a tendência é o Brasil passar, a tendência, mas futebol é futebol. Eu quero perguntar uma coisa pro Capela, Ele fica Chico. sozinho, tipo, eu acertei. É isso que ele quer. Chico, tem uma pergunta oportuna no seu raciocínio. Capela, quem passa pra você, Holanda ou Marrocos? Veja bem. Vocês podem me cobrar tranquilamente no programa de terça-feira aqui. Eu como uma torta holandesa, se eu tiver errado. Holanda vai passar ali por cima de Marrocos, você esquece. Nossa, eu não tenho essa convicção, não. Passar por cima? Não, mas vocês estão E aí, alguém acha que... Vocês são assim. Não, desculpa, é sublinhada aqui. Vocês são assim. Eu não tenho essa impressão. Mas é que você quer ser evidente. Você quer ser evidente, pô. Cara, mas vocês estão tudo Não, doido aqui. a gente é pago pra comentar e projetar. Pra comentar, não pra ficar prevendo. O Brasil não ia passar em segundo. O Marrocos ia ganhar no saldo de gols do Brasil, Sim, você doutor. disse. Mas nem Jesus agradou a todos. Agora começou a apelação. Sgarbi, de verdade, a seleção marroquina não foi a grande sensação da última Copa? Foi, mas a holandesa nessa Copa vem sendo também uma sensação, né? Até aqui jogo Por quê? Por quê? Porque tem o Memphis Depay. O Memphis jogou tão bem. O Memphis jogou tão bem contra a Mas a energia do Corinthians da seleção. A energia corintiana tanto bate no Japão quanto bate na Holanda. Aí vocês conseguem Mas por que ver. que... mundial. Você falou que o Memphis ia começar a Copa no banco porque ele estava mal fisicamente. Já foram 3 jogos. Ele está com o negócio de carga, né, doutor? Como é que é lá? Controle de carga. 3 jogos, ele tá com controle de frete carga. Até o Neymar já ficou recuperado e ele não foi titular, o Memphis. A Arboleda apareceu. É porque ele foi campeão, né? O O Neymar tá jogando, a Arboleda apareceu, o Rames tá jogando e o Memphis... Deixa eu falar, quem... E a Goia, você Agora é simples. Quem ganhou o título esse ano? Bebê? Fala pra mim, Bebê. O Inter. Agora, é que nem o pessoal, é que nem o campeoneiro, Eu ganhei a Super Recopa Gaúcha. É que nem o caminhoneiro fala, é controle de carga, não pode aumentar o frete, tem que ver o frete, tem que ver o pedágio. Mas a Holanda não perde um jogo em Copa tem 15 jogos já, desde 2010 ela não perde E quem que é o artilheiro da Holanda? Mas eu... o maior é o Memphis. Mas Então foi fechou todas elas. eu tô bem incomodado, Rê. Porque vocês estão me fazendo concordar com o Capela nisso. Concordar no quê, rapaz? O Chico... Por que você quer concordar com o Capela? Porque assim, Diga. todo mundo aqui... Realmente ele tá na sua mente. Não, quando fizemos os palpites aqui, todo mundo colocou que o Brasil chega na semi, chega nas quartas, chega na final. Aí agora no Japão, quando eu falo que, poxa, na minha opinião, vexame a seleção brasileira cair no 16 avos, fica não. Nem ao cume, nem ao sopé. Não pode, tem que ganhar, mas se perder vexame. Calma, vamos ver o que vai acontecer no jogo. Mas você concorda comigo que não pode perder esse jogo? Não é isso. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Mudou, pô. Ele tá fazendo com a mãozinha Eu igual a Capela. concordo que o Brasil não pode perder, mas não é impossível. Não, nada é impossível, mas é obrigação vencer, pô. Não tem obrigação no futebol. Claro, mas uma Tem a bola rolando lá e tem que fazer o resultado. E outra coisa, ninguém sabia que o Japão seria confirmado como nosso adversário na 16 avos. Agora é que sabemos. Agora o bicho pega. Poderia, se fosse Holanda, a gente estava com outro discurso Quando a gente aqui. falou antes, talvez colocassem Holanda e Suécia, o Japão como um terceiro. E o Japão fez uma boa primeira fase, pô. Nada demais também, né? Vocês estão exagerando aqui. Ganhou da Tunísia, placar legal, mas... Não, mas empatou com a Holanda e empatou com a Suécia. Ontem a Suécia deu um sufoco no Japão também. O que é, Capela? Vai, Capela. Vai, Capela. Pega, deixa. Eu não sou apresentadora desse país, viu? Porque a Renata Fã, ela... Às vezes você tem. Bem na hora pra cortar você. Você tem. Tchau. Roupa em casa você tem. É pro outro lado. Já, aquele momento que você fica ali esperando palpites. Falando com Uruguai e Espanha. Caramba. Edu Dracena. Renata, empate 1-1. Uia. Cicinho. Espanha, 3-1. Chico Garcia. Eu sou Celeste, pero a Copa muito fraca do Uruguai, uma decepção, infelizmente, 2-0 Espanha. E aí, Sgarbi? Cicinho copia todos os meus palpites. Cara, chato isso. 3-1 pra Espanha também. Marco Aurélio Cunha. A loucura do Bielsa não tá dando muito certo, não. Mas 1-1. Concordo, 1-1. E você, Ronaldão? Eu vou com o doutor 1-1. Capelanes. Vou cravar. 2-1 Espanha.
Eu vou de também 2-0 para a Espanha. Olha, tá todo mundo junto. Agora, outro jogaço. É. Noruega versus França. Ronaldão, você começa. 3 de Mbappé, 3-0. Eita. 3. Marco Aurélio Cunha. 2-1. França. Sgarbi. 3-1 França. Chico Garcia. Tentar ganhar sozinho essa aí. 3-2 Noruega. Já pensou? Cicinho. Molhou o bico. Jura? Estou contigo. Eu queria ganhar sozinho, você não estudando. entendeu? 3-2 Noruega. Edu Dracena. 2-0 França. Eita. Capelanes. Já me disseram que eu tenho um quê de Haaland, mas Nossa. mesmo assim eu vou de 2-0 para a França. O cabelo E tá eu vou ralo. de 3-2 para a França. Opa. Cabelo tá Bom ralo. resultado, bom pra cá. Você tem o cabelo ralo, igual do Haaland. Haaland. É o Nossa, seguinte, Viking. quem é que vai dar a última sublinhada pro Capela? Quem gostaria de assumir essa Não, eu quero passar função? meu final de semana bem. Tchau, gente. Um abraço. Aquela Eu não vou sua falar frase com ele. pra ele, Ronaldo, aquela Não, sua vai frase. você, vai você, vai você. Eu Marco não- Aurélio Cunha, sei. a despedida de hoje do Capela. O Capela tem 47 seleções para torcer, nós só uma. Então ele acerta sempre. Parabéns, Capela. Parabéns, parabéns, Vai, Capela. parabéns, Capela. Parabéns, Capela. Para todos vocês. Pra você. Capela, aproveite os Estados Unidos, o final de semana, o trabalho, a vida. Segunda-feira a gente volta com mais Jogo Aberto. E agora a gente vai curtir um pouquinho a vida, os jogos, a Copa. E o Neto tá chegando com os donos da bola aqui na tela da Band. Um excelente final de semana e até segunda. Beijo. Se cuide. Capela, cuida bem das minhas anteninhas. Olha a responsabilidade.